Muito bom dia a todos, saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Edson, sejam bem-vindos ao Despertar com Deus. E nessa manhã eu gostaria de estar lendo um texto da Palavra de Deus que está em Números capítulo 25, versículo 11, e a Palavra de Deus diz assim: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de todos os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que, no meu zelo, não consumi os filhos de Israel. Amém? É incrível como o texto da Palavra de Deus nos mostra que Deus é quem nos guarda, Deus é que tem cuidado pelas nossas vidas, Deus é que zela pelas nossas vidas. E eu fico vendo o quanto que mesmo Deus irado, na sua condição de ira sobre o povo de Israel, por conta do sacerdote e de alguns que provavelmente tratavam com zelo a obra de Deus, faziam com zelo a obra de Deus, que na verdade adoravam a Deus em espírito e em verdade, devido a esses clamando diante dos céus, Deus não despejou a ira dele sobre o povo de Israel. E muitas vezes nós entendemos que a importância de que nós busquemos a Deus com zelo, busquemos a Deus com todo o nosso coração, busquemos a Deus com todo o nosso entendimento e o nosso coração. Porque muitas vezes nós entendemos que certas situações das nossas vidas, certas situações de outras pessoas que nós amamos, que são próximos ou que não são, situações essas que você não entende porque acontece na vida dessas pessoas, muitas vezes a gente se questiona e questiona muitas vezes Deus. Mas lembre-se, Deus é um Deus que zela pela vida dos seus filhos. E por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos entender que Deus zela pelas nossas vidas, Deus tem cuidado pelas nossas vidas. E quando nós clamarmos a Ele pela misericórdia dEle, com certeza Ele nos ouvirá. Caberá, obviamente, Deus fazer a sua vontade, mas muitas vezes Deus ouviu o clamor do seu povo, ouviu o clamor do justo e mudou alguns decretos que ele decretou. Nós vemos várias situações, assim como Abraão, quando clamou a Deus por uma pessoa que era Ló, e tinha a sua família, e Abraão ficou perguntando a Deus se ele pouparia, quantos ele pouparia, né? E Deus poupou exatamente a família de Ló inteira, a casa de Ló. E eu fico pensando, assim também acontece quando nós choramos diante de Deus, quando Deus, na verdade, muda um decreto de morte e dá anos de vida. Nós temos que entender que Deus é soberano e Ele está no controle absoluto de todas as coisas. Por isso, clame a Ele. Tenha zelo pela sua obra, a obra de Deus. Faça, ame, louve, adore, exalte aquele que é e que sempre será o nosso Deus e o nosso Senhor. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nessa manhã possamos realmente, em nossos corações, crer para que possamos ver a glória de Deus sobre as nossas vidas e sobre todos aqueles que nós clamamos. Amém? Vamos orar nessa manhã. Querido e soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos, te exaltamos, te glorificamos, te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus que zela pelas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, clamamos a Ti, ó Deus, em favor daqueles que estão precisando dos seus milagres, Senhor. E que o Senhor possa, Senhor Jesus, mover-se, ó Deus, em favor, ó Deus, dos seus filhos, em favor daquele que está precisando, Senhor. Mova, Senhor Jesus, e que os seus milagres, ó Deus, possam ocorrer na vida daqueles que estão precisando, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, tenha um ótimo dia, não se esqueça, você que não é inscrito, se inscreva nesse canal,
curtam esse canal, compartilhem essa mensagem com o máximo de pessoas possíveis para que outras pessoas também possam ser alcançadas em nome do Senhor Jesus Cristo.